Essa é uma história muito comum. Você fez uma transferência embrionária, engravidou e com 5 semanas não progrediu. O que será que aconteceu? É uma história que se repete, mas é sempre interessante para todos aqueles que não ouvem. Você conta que você tem um PAI 4G 5G. Suponho que você usou a enoxaparina e outros problemas. Será que você pesquisou? A parte masculina, ele fez cariótipo, ele tem fragmentação do DNA do sêmen. E você fez cariótipo? Eu não sei qual a sua idade, eu não sei se você fez análise genética, eu não sei se você fez algum outro exame para avaliar se tem endometriose, adenomiose, endometrite, se você tem mioma ou septo uterino. Só com isso eu não consigo dar para você uma resposta. Mas o mais importante sempre, antes da primeiríssima transferência, pesquise todos os detalhes. Eu coloco aqui mais uma vez o e-book e o que eu comento, o que é importante se fazer antes da primeira transferência. Aliás, o que eu mandei para você aqui agora é o básico para se pesquisar, o básico que são muitos detalhes para serem pesquisados. E vou colocar aqui também outros detalhes que devem ser avaliados de uma maneira um pouco mais avançadíssima. Microbiota endometrial, que é a povoação de bactérias do bem, que deve estar em equilíbrio, não pode ter uma desbiose, temos que ter vários lactobacilos dentro do útero para ter uma maior chance de implantação. E tem que ver muitas coisas, ver detalhes, por exemplo, a parte imunológica, até da tireoide. Você fez os anticorpos antitiroidianos, você viu outros fatores imunológicos. Eu vou colocar aqui esse book da microbiota para você, e tem outras coisas também que estão tudo lá no site, são todos lá, e você vai ver que tem muitas coisas interessantes que precisam ser pesquisadas. Sim, parabéns, até o dia do trigger, começa 40 dias antes, todos os dias. Algumas vezes eu dou uma dose maior, dia sim, dia não, depende um pouco da resistência da paciente à injeção. E o mais interessante é aquelas pacientes que fazem atividade física 4, 5 vezes por semana, quando recebem o GH, elas ficam assim maravilhadas, porque a performance dela melhora muito e pode ajudar muito nos casos de baixa reserva ovariana e pode responder melhor. Eu acho interessante, o GH longo tem ajudado bastante, além de outros detalhes associados ao GH também é muito bom. Não tem risco maior, fase de FIV aos 42 anos, desde que se avalie criteriosamente o que pode complicar. Por exemplo, é obrigado a fazer mamografia, se faz uma ultrassom de abdômen, ver se tem alguma outra alteração no fígado, alguma alteração no abdômen, intestinal, faz o Papa Nicolau e outros exames preventivos de câncer. Se ela for hipertensa, se ela for obesa, nós tomamos alguns cuidados, até algumas vezes não indicamos. Já tive caso de paciente hipertensa, obesa, não faço. Ou se eu fizer com uma dose muito pequenininha para ter poucos óvulos, eu não gosto muito, mas é a única alternativa. Eu tento equilibrar, porque você falar emagrece, quem é gordinha demais não emagrece. Hoje em dia, graças a Deus, está aí o Monjaro, que pode ajudar bastante quando a paciente quer, e se for muito bem controlada por um médico especializado que não faça abusos. Mas o Monjaro, para quem ouve. Você tem 2 mutações de trombofilia, uma delas é o MTHFR, que é o metileno tetraidrofolato redutase, que por si só é controverso se é necessário ou não dar a enoxaparina. Aí eu avalio a homocisteína, se tiver alta, não só eu abaixo a homocisteína, como eu entro com a enoxaparina. E o PAI 4G, eu uso enoxaparina. Muitos médicos vão falar, mas não precisa, porque 20% da população tem isso, engravida, mas tem gente que tem, e quando eu trato, engravida. Então, no seu caso, em reprodução assistida, eu uso a enoxaparina. Uns vão falar, não precisa. Eu prefiro dar, porque eu me sinto muito mais tranquilo fazendo tudo para dar certo. Eu receito enoxaparina nesse caso, mas posso ser criticado por alguns. Mas é minha opinião que pode aumentar muito as chances de resultado, tá bom? Você tem 48 anos e quer saber se você pode ser receptora de óvulos e também usar o banco de sêmen. É claro que pode ser tão comum. Usa-se o óvulo de doadora e o banco de sêmen. Se for uma gravidez solo, que é muito comum, isso acontece. Se o seu marido não tem um sêmen de boa qualidade ou tem uma idade muito avançada, ele prefere pegar um sêmen mais jovem, também pode. Isso é muito comum. Toda hora faz isso.
É a coisa mais comum do mundo. Ninguém fica falando em inverso de prosa por aí. Ah, eu usei óvulo de doador, usei banco de sêmen. Mas é muito comum, muito. Essa pergunta eu estava esperando o que aconteceria hoje, porque eu coloquei aquele vídeo onde eu falo sobre o Finerenone que pode melhorar aquela fibrose de ovário de mulheres que não respondem ao estímulo ovariano tradicional. Mas aí é diferente, não foi muito claro, mas é uma insuficiência ovariana prematura. São mulheres jovens que pararam de menstruar e de ovular porque tem aquela fibrose nos ovários. É fibrose, é colágeno que tem lá. Então a gente dá essa medicação para dissolver aquela fibrose, igualzinho se faz no rim, e pode melhorar. Mas para quem tem idade avançada e está na menopausa, muito próximo, não vai adiantar. Eu vou colocar alguma coisa mais na legenda para ficar bem claro isso. Não é para todo mundo. Eu acho que não fui claro, mas eu vou melhorar, maximizar o conceito para que não haja essa confusão. Ah, eu estou com 48 anos, posso usar Finerenone. Aí não é fibrose de ovário, não. Aí é menopausa mesmo. Isso é para complementar. Esse assunto da fibrose do ovário em mulheres mais jovens tem sido comentado muito. Já foi comentado isso há 3 anos atrás no Congresso americano, eu estava lá. Teve um congresso brasileiro que veio uma médica de fora e falou isso também. O ano passado, eu fui para Barcelona, também a médica falou sobre essas medicações, mas são medicações que ela indica que são caríssimas, são para fibrose pulmonar. Quando saiu a primeira vez, há 3 anos atrás, eu fui naquele mesmo momento, eu fui no celular e fui procurar que medicamento que era isso que eu não conhecia. E o que mais eu via era processo contra o SUS de pessoas que tinham fibrose pulmonar e queriam que o SUS desse, porque é tão caro, é 25, 30 mil reais essa medicação, que era a anterior. Então era inviável. Agora, com essa, é viável sim, para essas pacientes, não é para todo mundo não. Já estou usando em alguns casos que aparecem, mas deixo bem claro, não é para quem tem baixa reserva. Para finalizar, vou tentar essa semana fazer um artigo completo, o que é falência ovariana prematura e a indicação dessa medicação. Ela ficou um pouco no ar, eu mesmo não gostei muito, mas vou deixar lá, porque eu achei que está bem conciso o que eu falei, está tudo correto. Mas eu vou ver se eu consigo repassar, fazer um artigo com começo, meio e fim, explicando o que é insuficiência ovariana prematura, que não tem nada a ver com falência ovariana por idade avançada. Vou tentar escrever essa semana. Se eu não conseguir, quando eu for para o congresso de endometriose, no aeroporto eu escrevo isso, mas tem tanta coisa para escrever. Nossa, um monte. Gostei dessa pergunta. Você escreve: hoje sai meu beta-HCG. E para todos que estão aqui, o que será que deu esse beta-HCG? Positivo ou negativo? Eu já tenho ele aqui. Vocês querem ver? Vou colocar aqui agora. Aliás, eu achei uma graça a maneira que você escreveu esse texto aqui. Pode comemorar mais um positivo, adorei, muito, muito ótimo. Eu comentei aqui que no final do ano, do mês, a nossa estatística é excelente. Eu não fico falando toda hora, não. Eu sei que eu não vou falar em detalhes aqui, porque depende do grupo, mas é muito boa. Mas não é 100%. A minha meta é 100%. Não dá para alcançar. Mas a gente alcança 70%, 80%, e vai muito bem. Muito feliz por todos vocês que engravidaram. E aquelas que não vieram engravidar, a gente vai lutar junto para conseguir esse teste positivo e ter seu bebê em casa. Quem deu, maravilha. Para quem ainda não deu, a gente vai lutar, a gente vai atrás. Sempre, sempre, sempre. E não tem que agradecer. Você acha que eu não ia saber? O IPJ anda em conjunto. Temos o grupo do WhatsApp. Na hora que saiu, a enfermeira já colocou, já deixou lá, já colocou no grupo. E hoje teve uns 6 beta-HCGs, acho que foi tudo positivo. Tudo. É um domingo bom. A gente vive. O meu alimento, a minha felicidade e de todo mundo que trabalha no IPJ é o teste positivo, é a gravidez bem-sucedida. Ótimo, fiquei muito feliz, mas todo mundo já sabe, o IPJ inteirinho já está sabendo que você já está grávida. Parabéns, maravilha. E continuando, você dá graças a Deus e me agradece por estar ao seu lado, isso é normal. Nós temos como hábito, e não falo por mim, falo por todo mundo do IPJ, sempre do lado do paciente. Eu acho que até com um pouco de egoísmo, porque a felicidade, como eu falei agora há pouco, depende dos resultados positivos.
É o nosso trabalho, é para isso que a gente trabalha. Não é nada demais, não. É a nossa salvação, porque a sua alegria é a nossa alegria. Mais uma vez, parabéns. Um beijo. Você não imagina a minha felicidade. Sabe que toda hora eu pergunto para a Carol, você tem notícias, eu ia falar seu nome, não posso. Você tem notícias da nossa querida paciente? Tudo bem. E quando chegar nessa fase da gestação, já é sucesso. Se nascer agora, vai ser um prematuro. Estou imaginando uma coisa, se fosse ruim, né? Já está garantida a sua gravidez. Você não pode imaginar. E toda hora eu pergunto para a Carol de você. E eu acho que toda hora eu quero perguntar, eu quero mandar para você só um WhatsApp. Tudo bem? Só você responder. Tudo bem, você já me respondeu aqui agora. Manda para a Carol também, viu? Nós todos torcemos muito, muito, muito por você. E a gente fica muito feliz. Muito, muito, muito. Você sabe disso. No IPJ é diferente, nós já temos todos os óvulos congelados, porque quando nós temos as doadoras, nós imediatamente já congelamos a parte que vai ser doado. E aí você vai saber exatamente quantos óvulos você vai receber. Então sempre é bom recordar que as nossas doadoras têm os óvulos congelados, ela tem um relatório descritivo em detalhes, nós todos conhecemos muito bem o potencial reprodutivo, elas fazem todos os exames, todos de quem quer ser mãe, e aí ela tem os óvulos congelados e você vai ter a fotinho dela de criança, o tipo de sangue, a descrição dela, aí você fala com a Mariana, mas e o mínimo é sempre 8, 10, 12, às vezes 6, dependendo da doadora, mas está lá disponível também. Mas aí você tem que falar com a Mariana do IPJ, se você quiser. Então, o nosso mínimo... Eu vou te falar uma coisa super interessante agora, vou até explicar que é uma história interessantíssima. Essa história é incrível. Uma paciente fez com uma doação, não deu certo. Ela não tinha mais condição financeira e chorava. Não tínhamos o que fazer, não foi culpa nossa, não deu certo, tinha outros fatores, não deu certo, podia acontecer. E aí, quando ela chorava, nós tínhamos lá 2 óvulos abandonados. Era uma paciente que não queria descongelar todos, então ela acabou usando poucos, engravidou e doou 2. Aí eu pensei, dá para ela os 2 óvulos? Tá aí, vamos dar para ela os 2 óvulos. Engravidou. 2 óvulos congelados, foram descongelados, fertilizados, deu embrião e aqueles 2 óvulos estavam abandonados, porque ninguém queria 2 óvulos, só 2 eu não quero. E aí eu dei de presente para ela e engravidou de primeira. Para nossa, tá vendo? Às vezes você fica escolhendo, quero 8, quero 10, quero 12, aí tem 2 óvulos, e é tudo certo. Esse negócio de quantidade é uma coisa muito relativa. Até ontem teve 2 casos com poucos óvulos. Então essas 2 pacientes que coletei óvulos ontem tiveram poucos óvulos, era previsível isso pelo antimileriano, mas uma delas, acho que ia ter mais, teve um número razoável e reclamou. Reclamou assim, nossa, eu queria tanto ter mais. Aí eu falei aquela frase que eu uso muito, que vale para a minha vida no dia a dia. Às vezes, o pouco que você tem é tudo que você precisa. Isso é uma coisa muito comum. Tem pessoas que têm 15 óvulos, 6 embriões, vão todos para análise genética, todos alterados, todos. Tem gente que tem um óvulo só e dá tudo certo. Então, aliás, eu pus também uma foto no meu WhatsApp de uma paciente que eu coloquei um único embrião, e dividiu em 3, ela tem 3 gêmeos, mostrei as menininhas dela, 3 gêmeas, com 7 anos, mais ou menos, por aí. Então, é incrível isso. Então, a gente dá sempre graças a Deus o que a gente tem. O que a gente não tem, a gente vai atrás. Essa é a minha filosofia. E aqui é um exemplo de caso triste. Essa paciente teve 3 embriões 5A euploides, fez 3 transferências e o máximo que ela conseguiu foi uma gravidez bioquímica e fez todos os exames, todos, e não engravidou. Se isso é possível, se pergunta aqui, é muito triste, eu acho muito. Quanto desgaste emocional, quanta frustração, quanta expectativa por água abaixo, quanto dinheiro gasto e nada acontece. Eu vi que você pesquisou muita coisa, não sei se você pesquisou tudo aquilo que eu costumo avaliar, microbiota, ver a parte de contratibilidade uterina, não sei disso, mas você pesquisou bastante coisa. É triste, tem que continuar. Não é fácil, não. Fácil não é, mas tem que continuar. Porque ter família é fundamental. Tem que continuar e pesquisar mais. Sempre tem algo a mais
que doadora com índice de massa corpórea 30, isso é uma doadora com sobrepeso, não chega a ser obesidade só por isso, para saber também qual que é a estatura dela. Olha, a obesidade atrapalha muito, muito mais a implantação. A qualidade dos ovos, nem tanto. Eu acho que não é uma coisa que prejudica. Eu não contraindicaria uma doadora pelo simples fato de ter um índice de massa corpórea de 30. Precisa ver outros detalhes, sua reserva, sua qualidade de vida. Não é uma contraindicação, mas tem que ser bem avaliada. Se nós temos lá no IPJ alguém que eu vou recrutar para ser doador e tem um índice de massa corpórea 30, mas todos os requisitos são preenchidos, não acho que tem problema nenhum. Não é nenhum problema. Usou rapamicina e diminuiu o hormônio antimileriano. Pode, dependendo da dose e o período que você usou. E às vezes, quando desce, você continua, ela volta normal. É uma coisa interessante. Nos protocolos que nós usamos, eu dou 21 a 28 dias no máximo, e até estimulação ovariana. Protocolos longos para endometriose com baixíssima dosagem, eu dou até 3 meses sem interferir em nada. Então, se você tiver já uma baixíssima reserva ovariana, pode atrapalhar, mas aí precisa ver o caso. Precisa ver o caso. A rapamicina por si só não faz isso não. Mas depende das doses, e mais uma vez está praticamente pronto esse book sobre rapamicina, mas ainda não me mandaram a correção do português que eu mando. Sempre quando eu escrevo, alguém faz uma correção ortográfica, gramatical, que às vezes a gente sabe escrever, mas às vezes alguma... De preferência sempre é o ciclo natural ou natural modificado, quando nós damos uma estimulação ovariana discreta. Mas não é simples assim decidir. Eu quero para todo mundo ciclo natural ou natural modificado. Se a paciente tiver adenomiose, por exemplo, ou tiver o BCL6 positivo, já tiver uma endometriose, tem que bloquear. Mas aí a gente tem que bloquear porque o BCL6 influencia negativamente. Aí não pode ser ciclo natural nem natural modificado. A primeira opção é o natural, e o natural modificado é que eu gosto mais, que sincroniza melhor, é mais confortável para a paciente e para mim também, mas para a paciente é muito também, e é ótimo também. Mas se não der, porque tem alguma outra patologia, eu dou aquele mais antigo, tradicional, que é da estradiol no começo, que é o ciclo medicado, e depois entra com a progesterona. Aí cada caso é diferente do outro, não dá para dizer uma coisa para todo mundo, mas a primeira opção, natural e natural. E todos esses detalhes sobre o ciclo natural, natural modificado, estão descritos em um livro que eu lancei no passado chamado Ame Seus Ovários, que é um livro que eu falo de detalhes de preservação da fertilidade, como restaurar a fertilidade, como preservar uma série de coisas só ligado aos ovários. Por isso que o livro chama Ame Seus Ovários. Estou colocando aqui a capinha e lá você tem algumas direções para, se quiserem comprar o livro, se for do seu desejo, mas para saber que lá está tudo muito bem explicadinho. Entrando no site do IPGO, vocês vão ver todos os detalhes. Tranquilamente. Transporte de embriões é uma coisa muito normal. Os embriões são de sua propriedade, eles estão em custódia no laboratório. Isso é muito simples. Você ligando para o IPGO, ela vai falar, a embriologista, como é que é feito. A gente entra em contato com a transportadora de material biológico, uma transportadora específica para isso, e aí ela vai dar pela distância qual o preço da passagem dos embriões. Você pode trazer para nós os embriões que nós cuidamos direitinho dele. Muito comum e muito fácil. Se tiver dúvidas, ligando no IPGO, a embriologista, a Natália ou a Helena vão explicar para você direitinho como é que faz o transporte. Elas cuidam de tudo, só passo para você o valor da passagem dos embriões para virem para cá. Tranquilo e fácil. Se o exame microbiota endometrial é recomendado para qualquer transferência, eu recomendo. Não sou só eu que recomendo, o mundo inteiro está dando muita atenção para a microbiota, não só a microbiota endometrial, mas muitos da medicina integrativa se preocupam muito com a microbiota intestinal. E no Congresso Europeu do ano passado, em Paris, foi feita uma aula que ele falou da microbiota intestinal. Tem a sua importância. Quem tem que fazer essa avaliação é o nutrólogo, o médico de integrativa ou o nutricionista, porque é uma avaliação complexa. O médico de reprodução não tem essa capacidade, mas eu acho importante. Microbiota endometrial eu peço quase que de rotina para todo mundo. E por esse exame a gente avalia
como está o equilíbrio entre os lactobacilos e qual a medicação específica para suplementar esses casos. Probióticos, prebióticos, via oral, via vaginal, eu acho muito bom. Você me pergunta qual a estratégia para uma mulher que tem 43 anos, um antimileriano de 0,26 e coletou 21 óvulos. É claro que você não coletou 21 óvulos numa única coleta. É muito importante que seja conhecido das pacientes que existe uma previsibilidade do número de óvulos de acordo com o antimileriano. Quantos óvulos podem ser coletados numa mulher que tem um antimileriano de 0,26? 5, 4, 6, 2, 3, não mais do que isso. Para alcançar esse número de óvulos é necessário fazer várias coletas. Mas o mais importante nessa idade é ter os embriões euploides. Então, em primeiro lugar, fertilize seus óvulos, tenha seu embrião euploide e depois faça tudo o que puder, investigue todos os detalhes para ter uma chance máxima de engravidar na primeira transferência. Tem que fazer tudo, mas em primeiro lugar, o embrião euploide. Essa é uma pergunta interessantíssima. Eu entendo a sua angústia, eu não sigo essa teoria. Quem me conhece sabe que eu peço praticamente todos os exames de falhas de implantação antes da primeira transferência. Mas as sociedades, principalmente a sociedade europeia, fala que pesquisar falhas de implantação só depois de 2 falhas. Só que tem um detalhe, lá na Europa, quem paga os tratamentos, quase em todos os países, é o governo. Mas não é só o dinheiro, e a parte emocional, a frustração, a expectativa, o tempo perdido. E aqui no Brasil não é só a parte emocional, como a parte financeira também. É caríssimo, é muito caro o tratamento. Imagine agora um casal que faz um tratamento de reprodução, 2 vezes falhou, não deu certo, aí o médico resolve pedir esses exames e acha uma alteração, aí repete o tratamento e aí deu certo. E o casal vai falar, por que não fez isso antes? E o médico vai responder, porque a sociedade europeia fala que tem que falhar 2 vezes. Aí eu, continuando, o marido principalmente vai perguntar, mas por acaso eu sou membro dessa sociedade? Essa sociedade pagou o meu tratamento? E a minha frustração, a minha angústia, o tempo que eu deixei de fazer minhas coisas, não viajei, não trabalhei, a tristeza da minha mulher, e só agora eu só pedi esse exame, por isso que deu certo. Ele vai ficar bravo, viu? Realmente eu peço todos os exames, eu não levo em consideração a sociedade nesse ponto. Lógico que eu sigo as recomendações, mas nesse ponto eu sofro com a tristeza dos pacientes, e quem me acompanha sabe quantas coisas eu escrevo e coloco. Pesquise antes da primeira transferência. Tudo o que puder, para que não haja arrependimento, porque o arrependimento é um dos sofrimentos piores que o indivíduo pode ter. Imaginar que poderia ter feito algo melhor, que teria mudado o resultado e você não fez. Por que não fez isso, meu Deus? Eu penso assim, mas é a ideia de cada médico. Aos 45 anos, se vale a pena tentar, claro que vale, com óvulo e doadora. 45 anos com seus próprios óvulos, independente da sua reserva ovariana, a chance existe. Eu nunca falo para ninguém que é impossível, porque quem está no comando de tudo é o poder divino, mas a chance estatística é desse tamanho, 5% ou menos. Então a melhor recomendação é óvulo doado. Eu sei que você não quer, vai ficar revoltado, isso eu não quero, mas se você quer resultado, e todo médico de reprodução vai te falar, óvulo doado é o melhor caminho. Gostando ou não, esse é o melhor caminho. Mas se você quer tentar, tente. É um desejo seu, mas a chance é muito, muito, muito pequena. Agora, se vale a pena, é uma coisa muito particular de cada um. Para endometrite persistente, eu gosto muito de fazer a ressecção mecânica do endométrio. Eu levo a paciente para o centro cirúrgico e tiro aquele endométrio, mas só mecanicamente, sem corrente elétrica, limpo bem para crescer um novo endométrio sobre aquela base sem nenhuma inflamação, porque eu limpei totalmente, deixei limpinho. E aí eu entro mais uma vez com antibiótico, dou corticoide, probiótico e resultados muito bons. Essa é a minha conduta. Eu vou colocar aqui, eu acho que eu vou achar aqui o link para a ressecção mecânica do endométrio. Eu acho uma excelente indicação, eu gosto e tenho muito sucesso com isso. Seu marido fez espermograma e deu azoospermia.
Por que não ter nenhum espermatozoide? Existem duas possibilidades. Pode ser a azoospermia obstrutiva, ele produz, mas tem alguma coisa bloqueando, então não sai nada. E pode ser a azoospermia não obstrutiva, então ele não está produzindo. Então tem que fazer todos esses exames para ver qual o motivo pelo qual não está surgindo no espermograma os espermatozoides dele. Aí tem que fazer uma ultrassom de bolsa escrotal, tem que fazer uma palpação do deferente para ver se existe, se não é uma outra doença chamada fibrose cística, por exemplo. Tem que ver alguns detalhes, mas tem solução. Alguma coisa pode ser feita, mas consulte um andrologista, porque o urologista é aquele que fez tudo, rim, infecção urinária, mas não tem aquele detalhe da pesquisa da fertilidade. Então tem que ser um urologista com pegada em andrologia. Bom, o médico foi certo, certeiro, talvez um pouco dramático. Se for uma azoospermia, porque está tomando testosterona, por exemplo, tudo bem, suspende a testosterona, precisa verificar bem isso. Você vê hoje em dia muitos homens, para ficarem mais poderosos, mais musculosos, usam testosterona em alta dose e não contam para a mulher, não falam para ninguém e bloqueou tudo. Precisa verificar bem isso. Então, aí, parando com a testosterona, volta ao normal. Precisa ver todas as razões. Mas se não for naturalmente, faz por fertilização. Não fique estressado. Tem que ver direitinho, mas um especialista em reprodução do homem, que sabe ver todos os detalhes, não crie mais confusão. Procure um especialista. Lá no PJ tem, mas tem vários andrologistas, como eu vou falar para você agora há pouco. Eu vi o seu beta também, tá grávida, beta HCG 91. Muitos vão dizer, mas é melhor ser 100? Sim, é melhor. Mas tem pessoas que começam com beta baixinho e depois vai subindo e vai tudo bem. É um excelente começo. O que a gente vai fazer é pedir para você repetir esse beta daqui 2 ou 3 dias, para ver se ele está dobrando a cada 2, 3 dias. Mas um bom começo, está 91, está excelente, estou feliz e todo mundo do PJ está contente. Mas agora a gente vai repetir o beta-HCG, você fez hoje. Então, terça-feira a gente repete o beta-HCG e se Deus quiser vai dar mais do que 200. Mesmo assim, parabéns, muita saúde, que tudo dê certo. É isso que eu quero, é isso que eu desejo, é isso que eu tenho fé. Você perguntou por que não tem aqui no Brasil estudos com PRP, IVA e outros. Bom, vou começar pelo IVA, é de um japonês, Kuamura. Esse não resolve. Eu já fiz aqui, junto com uma cirurgia. Interessante que eu estava num congresso, eu estava do lado dele durante o congresso, e aí eu perguntei para ele se ele podia ensinar, ele falou, não, é ótimo, maravilhoso. E aí ele, que bom, ele já me mandou a continha, quanto eu ia ganhar para vir para cá, para o Brasil. Mas não tem nenhuma confirmação, e na verdade ele teve um sucesso temporário há uns anos atrás e nunca mais ninguém conseguiu repetir. Eu falo sobre isso no meu livro que eu já comentei hoje, o Ame Seus Ovários, falo sobre o PRP, eu falo sobre rapamicina, eu falo sobre IVA, tudo isso eu falo. Então, via hipo também eu falo, tudo isso para recuperar. Mas desses, o IVA, eu comento, eu já fiz, mas com resultados pífios. Então, não tem... Sobre o PRP, é muito utilizado. Dentistas usam muito, a ortopedia usa com alto índice de sucesso. O CRM não apoia com esse objetivo. Isso é um problema que nós temos no Brasil. Então, de um modo geral, não é uma recomendação que se expõe. Em algumas situações específicas, é feito. E pode ajudar, mas é uma coisa ainda muito experimental. A chance de resultado com PRP ovariano é 20%. É uma alternativa interessante, como esse novo medicamento que eu falei esse fim de semana, essa semana também é bom, como outras coisas também podem ajudar bastante, a rapamicina. Tem muitas coisas aparecendo, mas tem tanta coisa aparecendo, muitas novidades. A gente vai devagarinho, aos poucos, a gente vai tentando. Olha, eu achei muito emocionante fazer esse ultrassom. Você veio de tão longe viajando para fazer o primeiro ultrassom, mas eu fiquei felicíssimo. E a Juliana, nossa, ela é totalmente preocupada com você. Ela fica na marcação em cima de mim, no dia da transferência, na véspera. Ela ficou pegando no meu pé, todos os cuidados com você. Por isso que eu fiz questão de tirar aquelas fotos. Nem sei se te enviaram aquelas fotos.
em que a Juliana está do seu lado. E a Juliana odeia tirar fotografia. Ela faz uma cara, ela odeia, ela não tira foto. Mas eu trouxe ela para perto e falei, vai tirar foto sim. Nós adoramos e o próximo ultrassom será um prazer vir para cá, mas é longe. Mas se você fizer aí para mandar para nós, a gente vai adorar. Já manda para a Juliana direto, que ela é que é a sua controladora e minha também. Ela controla tudo, a Juliana. Mas em você especial, ela fica no pé. Tá tudo lindo, maravilhoso. Um beijo para você, para a família, tudo está muito bom. E para quem não nos conhece, é bom saber que todas as enfermeiras do IBGE são super controladoras. Elas ficam no meu pé o tempo todo, que eu gosto disso, né? Não atrasa, faz isso, chega na hora, veja os exames, não esquece disso aqui, liga para o paciente o tempo todo. Controlam tudo muito bem. Tanto é que quando eu viajo para congresso, fico alguns dias fora, fico tranquilo, elas ficam ligando para mim, contam isso, participam. Como vocês já ouviram aqui, os beta-HCG já saíram hoje, colocaram no grupo, tudo assim. A coleta que eu fiz hoje, já ligam para paciente como é que está, já falam como é que vai ser na segunda-feira, controlam tudo o tempo todo. Eu adoro, bom para mim e bom para os pacientes também, saber que estão super controladas. Fácil você ter uma única tuba ao invés de duas, não impede que você engravide. Agora é importante que você tenha certeza que essa outra tuba está em condições ideais. E veja também todos os outros detalhes da sua saúde reprodutiva. Mas com uma única trompa é super possível engravidar naturalmente. Mas sempre eu falo e repito, veja todos os detalhes. Eu tenho esses peptídeos comigo sim, mas eu não vou colocar aqui. Porque é uma coisa ainda que eu nem estudei direito esse assunto, porque estou envolvido com outro, não estou parado, mas tem coisas que eu quero ver com mais calma, me dedicar àquilo, mas eu não consegui entrar de cabeça nisso ainda. Existem alguns, mas eu quero estudar um pouco mais. Ainda não está na hora de eu me dedicar para passar isso para os pacientes. Todos estão em andamento, e eu acredito neles, viu? Eu acredito. Eu tenho alguns já comigo, assim, como nomes, mas tem poucos estudos. Eu mesmo, na verdade, não me dediquei tanto assim a estudar sobre eles. Eu vou estudar, está tudo separado, mas são tantos detalhes, eu não paro. Hoje eu vou acabar aqui, você pensa que eu vou fazer o quê? Vou fazer um monte de coisa que está atrasada, que eu tenho que fazer. Já acabei uma coisa ontem, tem que acabar outras coisas também. Domingo, sábado, segunda, terça, quarta, quinta. Claro que sim, eu já falei isso há uma semana. Se você tem esse histórico de dor, e contrações e cólica, eu recomendo fazer, em primeiro lugar, fazer uma transferência com sedação. Em segundo lugar, usar medicamentos que relaxem o útero para não ter essa dor nem essas contrações. Essa é a minha posição. Eu vou ver se eu acho aqui, eu vou colocar aqui para você mais um link também de um artigo que eu escrevi sobre contrações uterinas na época da transferência embrionária que atrapalha e coloca os tratamentos. Eu vou colocar agora aqui o link para esse artigo que eu escrevi, que está no meu blog. Vou colocar agora. Essa é uma pergunta interessantíssima. Você está me perguntando sobre o balão que nós colocamos dentro do útero, a gente põe uma sonda, e a gente distende daquela dor na paciente, fica um tempinho distendido, e aí você murcha e faz umas 3 sessões naquele momento. É uma estratégia bem assim, heróica, quando os tratamentos habituais não deram certo, não aumentou a espessura, a gente dilata, força um pouquinho, que melhora talvez a circulação, e pode melhorar o endométrio, a espessura do endométrio. Então, a gente faz um mês, vê como é que foi o mês seguinte, às vezes repete 2, 3 vezes e pode melhorar. É um tratamento experimental, não tem nenhuma comprovação da sua eficiência, mas pode ser que ajude. Então, uma vez, eu tento em seguida. Não deu, tento mais uma vez pelo balão outra vez, tá bom? Mas pode ajudar, viu? Eu tenho resultados que mostraram que ajudaram, tá bom? Adoro isso, que simpática. Toda mulher faz isso. Não consegue resistir e antecipa o beta-HCG pela urina, mas deu positivo, isso que interessa. Eu sei que todo mundo faz antes da hora, não resiste, é normal. Eu acho que eu também não resistiria. Eu não posso falar para fazer, mas todo mundo faz, mas já estou muito feliz, porque se deu no exame que você fez da urina, é porque vai dar amanhã positivo também, e já estou feliz, já estou comemorando.
mas amanhã a gente oficializa esse resultado positivo. Que delícia! Tá vendo que domingo maravilhoso? Eu acho que hoje todo mundo deu positivo. Eu não vi nenhum no grupo negativo. Que dia maravilhoso, não? Mas é assim, viu? Tem época que dá todo mundo positivo e tem época que não é bem assim, sendo sincero. Mas no final do mês eu vejo a média e graças a Deus a nossa média é